E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. repita comigo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tome o seu assento. Vocês sabem melhor um pouquinho para mim, que eu estou com o microfone muito perto da boca. Glória a Jesus. Irmãos, essa fala de Jesus estava falando sobre a inauguração da igreja. A inauguração da igreja. Isso há 2000 anos atrás. Mas eu gostaria de falar da igreja do século 21. A igreja do século 21. A igreja brasileira, ela vem crescendo ligeiramente nos últimos anos. Chegam a dizer que 1 em cada 5 brasileiros professam a fé cristã. Nós crescemos cerca de 60 anos em apenas 60% em apenas 10 anos. No ano de 2000, nós éramos 26 milhões de cristãos no Brasil. No ano de 2010, nós passamos para 42 milhões. E hoje, nós já somos mais de 60 milhões de crentes. E segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, seremos a maioria nesse país e superaremos até mesmo o catolicismo. A igreja para todos os tipos e gostos, e elas estão em todos os lugares, e até nos lugares mais remotos, acredite. Há uma infestação da igreja no território brasileiro. Várias igrejas na mesma rua, uma do lado da outra, dezenas de igrejas no mesmo bairro, uma em frente à outra. Nós não vamos entrar no mérito do certo e errado, porque é melhor uma igreja do que um botequim. Quanto mais igreja, mais crente. E também ninguém poderá amanhã, quando Jesus voltar, dizer que não foi crente porque não gostava da igreja A, porque hoje tem igreja A, B, C e pega todas as letras aí do vocabulário. A igreja está nas grandes cidades, está nas áreas rurais, está nas redes sociais, está no rádio, está na televisão, está nas praças, está nas ruas. A igreja está em todos os lugares. Os crentes estão na faculdade, nas empresas, no comércio, na política, nas repartições públicas. Os crentes estão no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário, até no STF. A nossa maior corte tem um pastor evangélico que é ministro. A igreja está em todos os lugares. E o que não falar da grandeza dos templos? Nós estamos vendo grandes catedrais
universal do reino de Deus é uma igreja que tem catedrais gigantescas espalhadas em todas as cidades do Brasil. Sem falar do Templo de Salomão. Aproximadamente 8 anos a 9 anos atrás, eu visitei o Templo de Salomão e fiz um turismo lá dentro. Ezequiel, fiz um turismo lá dentro do Templo de Salomão, e quando eu saí de lá, eu fiquei pelo menos 15 dias dizendo: eu sou a universal. De tanta grandeza, de tanta magnitude que eu vi no Templo de Salomão. Não só a Igreja Universal, mas as Assembleias de Deus. Nós temos a Catedral da Baleia lá em Brasília, temos a Catedral da Fama em Goiânia, temos a Catedral AD Braz lá em São Paulo. Em Cuiabá nós temos um dos maiores templos do Brasil e o terceiro da América Latina, uma mega catedral da Assembleia de Deus. Lá tem 23 mil lugares para os crentes sentarem. Nessa igreja tem 430 banheiros, 500 salas, e o estacionamento é para nada mais, nada menos do que 10 mil veículos. Uma construção que gastou aproximadamente 360 milhões de reais. E semana passada, no último dia 15, feriado, foi inaugurado em São Paulo a maior igreja do Brasil, Ministério do Belém, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ela comporta 30 mil pessoas sentadas, uma mega catedral muito grande e com muito luxo e com muito conforto. Esse crescimento é bom e mostra a nossa força. Olhe só como os evangélicos têm força, porque as pautas do governo, como aborto, liberação das drogas, ideologia de gênero e casamento civil com pessoas do mesmo sexo, não conseguem ser aprovadas na Câmara Federal. Por que não conseguem? E olha que são pautas do governo e mesmo assim não conseguem ser aprovadas. Por quê? Por causa da força evangélica que está lá na Câmara e no Senado Federal. A nossa realidade é outra. Hoje nós temos políticos evangélicos, prefeitos evangélicos, governadores evangélicos, já tivemos até um presidente, temos juízes, juristas, desembargadores, grandes advogados, grandes empresários. Acredite, nós não somos mais aquele povinho zero à esquerda, pobre, sem influência e sem poder. Nós não somos mais esse povo. Nós crescemos, se tornamos fortes, crescemos tanto que temos motivo para comemorar. E se você se agrada, se você se alegra com o crescimento da igreja, eu gostaria que você aplaudisse bem forte o Senhor. Entretanto, nós, mesmo com esse crescimento, nós temos questões que nos são desafiadoras. E uma delas é a questão doutrinária. E isso é um grave problema.
Cristo, Constantino, imperador de Roma, oficializou o cristianismo como religião oficial de Roma. Isso foi muito bom, porque acabaram-se as perseguições. Mas isso também foi muito ruim, porque a igreja se corrompeu e chegou ao que nós conhecemos doutrinariamente, teologicamente, moralmente, catolicismo. Com o decreto de Constantino, a igreja pura que existia se transformou no catolicismo. As pessoas dizem que o catolicismo é a primeira religião que existiu. Nunca! A primeira religião foi fundada por Jesus, que é a igreja. Com a liberação e a oficialização do cristianismo como religião oficial de Roma, a igreja foi se corrompendo moralmente, foi se corrompendo e transformou-se no catolicismo que nós conhecemos. Somente em 1500 que nós conseguimos sair dessa lama, dessa sujeira, com a reforma de Martim Lutero. Mas quando eu falo dos problemas que nós temos na igreja, é importante ressaltar que as questões que distorcem a nossa doutrina, que mesclam a nossa doutrina, que relativizam a nossa doutrina, não vieram de outras religiões. Eu pergunto para vocês nesta noite: qual a influência que os testemunhas de Jeová têm sobre nós? Nenhuma. Qual a influência que os mormons têm sobre nós? Nenhuma. Qual a influência que o catolicismo tem sobre nós? Nenhuma. As crises que nós enfrentamos na igreja nasceram aqui dentro. Os problemas que surgiram na vida da igreja, foi a igreja mesmo que criou. Primeiro, nós estamos negociando princípios que são inegociáveis. Nós negociamos com muita facilidade e sem nenhum motivo, até mesmo. Será que existe um motivo para isso? Casamos com ímpios, falamos palavrões, cantamos música do mundo. Nós negociamos princípios que são inegociáveis. Tem crente que quer ficar rico da forma ilegal, jogando na loteria, na loto, jogando em jogo de azar. Você está negociando princípios que são inegociáveis. Aleluia! Nós trocamos Deus pelas coisas, trocamos Deus pelo trabalho. Se troca Deus por mulher, se troca Deus por homem. Até o nosso celular tem mais valor que Deus. A grande verdade é que Deus não tem mais espaço na nossa vida. Quando eu digo que a igreja cresceu, mas ela está enfrentando problemas, é porque nós estamos negociando princípios que são inegociáveis. Nós se vendemos por dinheiro, se faz consagração de obreiros, se dá cargos
que coisa interessante. Nós trocamos princípios por aquilo que dá certo. Nós nem queremos saber se é correto. A gente quer saber se dá certo. Se der certo, a gente faz. E ainda pressupomos que deu certo. Deus está aprovando. Nem sempre. O catolicismo deu certo, mas não é a verdade. O Islã deu certo, mas não é a verdade. Os TJs deram certo, mas não são a verdade. Nem tudo que dá certo é correto e Deus está abençoando. Mas nós não queremos saber. Se deu certo, a gente faz. Apesar do crescimento, essas coisas trazem resultados negativos para a igreja. Primeiro, nós crescemos a nível de oceano, mas com profundidade de piscina. E digo mais, profundidade de piscina de criança, de tão raso que nós estamos vivendo. O nosso crescimento é de oceano, mas a profundidade é de piscina. Nós somos muitos, mas estamos descaracterizados. Perdemos a identidade. Não tem mais como saber quem é crente e quem não é. É difícil perceber quem é de Deus e quem não é de Deus. Nós agora, se falamos como eles falam, nós agora fazemos as coisas que eles fazem, nós agora vemos as coisas que eles veem, nós agora se vestimos como
evangelista Afonso, nós orávamos horas que pareciam minutos. Hoje nós oramos minutos que se parecem horas. Dói tudo, dá até falta de ar, coração acelera, bate um sono infernal na nossa vida. Crescemos muito, mas perdemos o desejo pela oração. Somos muitos, mas somos uma geração de crentes sem cruz. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, negar a sua carne, negar o mundo, negar os prazeres da vida, são termos antiquados, não fazem mais parte do nosso vocabulário. Somos muitos, mas não temos raiz. Somos uma geração de crente mimimi. Irmão, uma miséria de crente Nutella, que não consegue se firmar, não fica satisfeito com nada, não sabe aonde vai congregar, não sabe aonde fica, e pior, qualquer coisinha aborrece ele, qualquer coisinha chateia ele, qualquer coisinha entristece ele, qualquer coisinha ele quer mudar de igreja. São crentes sem estrutura, sem maturidade e que não aguenta um não. É amigo do pastor, é amigo da igreja, mas fala não para ele, para você ver o que acontece. É crente sem raiz, é crente que não ficou maduro, é crente que ficou velho de igreja, mas não amadureceu, é crente que tem tempo de igreja, mas não cresceu espiritualmente. Somos muitos, mas somos uma igreja dividida. É cada qual no seu quadrado, cada qual no seu reduto denominacional. Uma certa vez, um repórter perguntou a um bispo da igreja católica assim: você está acompanhando o crescimento da igreja? E o bispo disse: estou. E ele disse assim: a igreja evangélica está crescendo muito. O bispo disse sim. E o repórter concluiu perguntando para ele: e você, como um bispo da igreja católica, não tem medo do crescimento dos evangélicos? E ele respondeu de forma categórica. Ele disse: nós não temos medo, porque os evangélicos é um povo dividido. Foi isso que ele falou. Tenta puxar na tua memória qual foi o dia, o mês ou a época que você viu os crentes se unirem para fazer um grande projeto. Pesquisa a história da cidade de Vanessa e tenta descobrir qual foi o dia que os crentes se uniram para fazer uma marcha para Jesus na cidade. Uma cidade com quase 20 mil evangélicos não coloca 100 pessoas na rua. Somos um exército dividido. E pior, a igreja, presta atenção, a igreja é o único exército do mundo que pisoteia os seus feridos. Fracassa para você ver o que acontece com a sua vida. Pisa no tomate para você ver o que acontece com a sua vida. Desliza. Lembra, me acompanha aqui, lembra daquele PM que matou
eu tive a insatisfação de ouvir uma pessoa bem sucedida da cidade, maçom. Ele disse assim: pastor, e deu uma risada. Estava querendo falar bem da igreja para ele. Ele disse: pastor, não precisa de eu ficar explicando, porque eu conheço. Vocês são muitos, só tem um problema: vocês ainda não aprenderam a voar. Eu tive que engolir isso, porque é a verdade. Somos muitos. Estou caminhando para o final. Aproveite o plano do Senhor. Somos muitos, mas se desviamos com muita facilidade. Olha, irmãos, isso é dado, isso é pesquisa. Para cada um crente tem um desviado. Se nós temos 60 milhões de crentes, nós temos 60 milhões de desviados. 60 milhões de desviados. E sem falar dos desigrejados. Pessoas que se denominam crente, ofertam, dizimam, jejuam, oram, mas não tem igreja, não tem pastor. São os desigrejados. Em 2010 eram 4 milhões. Em 2020 são 10 milhões de pessoas desigrejadas. Nós somos muito, mas a nossa fé é baseada em circunstância. Viu como é que pegou na hora que o Olívio do Zac estava cantando? E se não tiver viola, não adianta, a gente não decola. Não decola, não decola. Tira os instrumentos daí para você ver como é que vai ser o nosso culto. Vai ser água. A gente precisa de coisas para adorar a Deus. A gente precisa de circunstância. A gente precisa de um ambiente favorável. Se fosse um pregador famoso aqui, estava todo mundo pulando, porque vocês precisam disso para poder adorar a Deus. Se fosse um ministério de louvor, estava todo mundo pulando, porque vocês precisam disso. E para servir a Deus, para louvar a Deus, não precisa de circunstância. Você lembra do que Abacuque falou? Ainda que não haja, ainda que eu não tenha, ainda que eu não consiga, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Somos muito. Vou terminar. Agora eu vou falar para nós. Somos muito, mas somos uma geração de obreiros fracos, inconstante, infiel. Posso ouvir um glória a Deus? Daqui de trás. Irmão, conversa com o pastor para você ver e entender o que eu estou dizendo. Pastor Zéias, qual é a maior queixa dos pastores? Graças a Deus aqui na nossa igreja não tem. É assim, pregador, não, mas você só tem nem meu roxo, Campo Grande, lá no aqui não tem. Mas conversa com os pastores e pergunta para ele qual é o maior problema da igreja dele. Ele vai te responder no estado: obreiros. Essa geração de obreiros não quer mais trabalhar. Irmão, se a gente for pensar no futuro da igreja, a gente vai se desesperar, porque a geração de obreiros de hoje não quer mais pagar o preço. E para ser obreiro tem preço. Os obreiros estão todos escondidos na zona de conforto, em cima do muro, não oram, não leem a Bíblia e não estão disponíveis. E mais, aperta ele para você ver o que acontece. Vai, tenta, você vai ver como ele vai pular. Você vai até pensar: ei, eu pensei que era ovelha.
vai vir tempo em que não ouvirão mais essa doutrina, terão comichão nos ouvidos, amontoarão doutores conforme as suas próprias concepções, se desviarão da verdade, voltarão a fábulas, será tempos trabalhosos, tempos de falatório, tempos de desobediência, tempos de impiedade, presunçosos, soberbos, amantes de si mesmos, avarentos, blasfemos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, traidores, homens sem amor, obstinados, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É o tempo que nós estamos vivendo. Mas Paulo disse assim para Timóteo: mas tu, Timóteo, sê sóbrio, sê maduro, não vai na onda dos outros, não vai na conversa dos outros. Você não é Maria, vai com as outras. Já viu o ditado que diz: pinto que acompanha pato morre afogado? Não vai na onda de ninguém. Ser sóbrio, ser maduro, não age pelo impulso, irmão. Enche a boca d'água, enche a boca d'água, mas não age pelo impulso. Conta até 10 ou até quando for preciso. Engole o boi com chifre e tudo, engole seco, mas não age pelo impulso. Fica na posição que Deus te colocou. Não age pela emoção. Quando você age no calor da emoção, você erra. Quantas vezes estou falando com você, quantas vezes você se arrependeu porque você agiu pela emoção e falou e você se arrependeu? Quantas vezes você agiu pela emoção e fez e depois você se arrependeu? Não age pela tua vontade. Que história é essa, irmão, de revidar? Irmão, quando eu vejo crente falando isso, eu fico com vergonha. Tem algumas coisas, irmão, que a gente fica envergonhado. Uma pessoa esse dia falou: deixa eu chegar na igreja que eu vou tirar essa satisfação com ele. Tirou mesmo, que eu fiquei sabendo. Olha, o sangue de Jesus tem poder, mas que negócio é esse, irmão? Me tirou mesmo. Eu vou dizer, só não apoiou porque foi nas portas da igreja. Coisa feia, coisa ridícula. Crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, crente que vai morar no céu, brigando na porta da igreja, querendo tirar satisfação. Irmão, vai se converter. É a igreja do século 21 negociando princípios. Você não leu a Bíblia que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Tem demônios aí fora querendo matar você, destruir você, acabar com a sua casa, acabar com a sua família. E você está preocupado com o irmão que está do seu lado? Abre os olhos. A nossa luta é contra o diabo. Meu Deus, aleluia! Ah, soberano, Deus eterno. Eu sei que tem horas que dá vontade de chutar o balde, tem horas que dá mesmo. E a irmãzinha, serva de Deus, abençoada, cheia de luta, de problema, cansei. Sabe, você quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o balde. Estou cansada, eu vou chutar o balde. Aí Jesus falou para ela assim: calma, deixa eu falar uma coisinha com você primeiro. Deixa eu falar uma coisinha com você. Escuta, você quer chutar o balde? Mas eu vou te dizer uma coisa:
é meu. Chuta. Você vai ter que pegar. Dá vontade de chutar o balde? Pensa 2 vezes antes de você chutar o balde. Ou mais, pensa 10, 20, 30, 50, 100 vezes antes de chutar o balde, porque o balde tem dono. E você vai ter que trazê-lo novamente para a mão do dono. Irmão, você é crente. Você não briga. Você não fala palavrão. Você não canta a música do mundo. Você é crente. Você tem que ter comportamento de crente. Você tem que falar como crente. Você tem que andar como crente. Você tem que se vestir como crente. Você é crente. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que se vestir com modéstia, com santidade, com honradez. Você é crente. Nós somos diferentes. A gente não fala o que quer, a gente não vê o que quer, a gente não vai aonde a gente quer. Nós somos crentes. Nós somos obreiros da casa de Deus. Somos obreiros da casa de Deus. Nós temos um chamado, temos uma vocação. Deus nos deu uma responsabilidade. Não é qualquer coisinha que vai nos roubar a missão que nos foi confiada. Se coloquem de pé. Nós vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para mim. Essa geração que nós estamos vivendo, essa igreja do século 21, ela mais se parece com a geração de Eli, uma geração que se afastou de Deus, uma geração que abandonou Deus, uma geração que virou as costas para Deus. Mas Deus decidiu acabar com a geração de Eli e levantar a geração de Samuel, uma geração que obedece, uma geração que é fiel, uma geração que não corre das lutas, uma geração que é santa, uma geração que é justa,